Em algumas traduções diz: esperei com paciência no Senhor, né? Na minha tradução, e nessa aí está desta forma, mas é esse texto. Coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu grito de socorro, e Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito, não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Amém? O tema da mensagem: o que nos impede de esperar em Deus? Isso. O que nos impede de esperar em Deus? O texto: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aí embaixo está: a ansiedade e a incredulidade nos afastam da vontade perfeita de Deus. O Salmo 40, ele foi escrito de uma forma pessoal por Davi para mostrar a sua experiência de esperar no Senhor. Não é um salmo que foi escrito num tempo confortável, ele foi escrito num momento de incerteza, num momento de aflição, porque quando a gente olha para a história de Davi, ele teve que esperar por longos períodos de espera. Ele foi ungido pelo Senhor desde o momento que ele é ungido por Samuel até assumir o trono. Passaram-se cerca de 15 anos para que Davi assumisse o trono. E nesse período longo, extenso, que não é um dia, Davi foi perseguido por Saul. Ele viveu como fugitivo, e ele viveu se escondendo em cavernas, viveu correndo, viveu amedrontado por causa da sua própria vida. E a gente percebe que Davi teve uma oportunidade que ele poderia ter matado Saul. Ali, quando Saul vai fazer as suas necessidades fisiológicas, a Bíblia é clara em dizer que Saul, obviamente, retira suas vestes e deixa a sua espada de lado. Mas Davi ele entendeu que havia um tempo certo para ele tomar posse daquilo que tinha para ele. Por isso ele diz que não poderia tocar no ungido do Senhor. Então a gente olha que Davi, ele não é precipitado, ele não age por conta própria, ele não é levado pela ansiedade, porque se ele ali matasse Saul naquela situação, ele não teria um reinado como ele teve, que foi o maior rei de Israel. E a gente olha na cultura de Israel, porém mesmo Davi cercado por inimigo, como eu acabei de dizer, ele escolhe esperar no Senhor. E na época de Israel, na cultura de Israel, manter uma espera no Senhor era manter uma fé obediente. E essa fé obediente era marcada por oração, por confiança e por adoração, mesmo sem entender o que estava acontecendo. Eles tinham que ter essa atitude, e nós também temos que ter essa atitude. Nossa vida de espera, muitas pessoas entendem que esperar em Deus é ficar de braços cruzados, mas ficar de braços cruzados não é esperar em Deus. Ficar de braço cruzado é ficar de braço cruzado e não receber nada. Mas a gente percebe que nós vivemos dias hoje que é marcado pela pressa. Nós queremos respostas rápidas, não é? A velocidade da informação é muito grande e nós achamos que vamos ter as respostas instantâneas como nós queremos. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, Eclesiastes 3 é claro em dizer que é um tempo. Há um modo para todas as coisas debaixo do céu. A gente olha aqui na Bíblia, há tempos e processos que nem sempre nós vamos compreender. Esse tempo e esse processo, na maioria das vezes, nós não conseguimos entender, não conseguimos compreender. Eu já sirvo ao Senhor há mais de 20 anos e eu me pego, às vezes, em angústia por não saber compreender e por não saber o tempo certo. Então a gente percebe que a questão não é o que nós temos ou o que tem em nós, mas é o que está impedindo nós de esperarmos o Senhor. Então nós vamos ver aqui algumas coisas
Hoje eu não vou falar tudo. Vou ver se eu consigo terminar essa mensagem no domingo, porque ela é bastante extensa, ela tem 7 páginas, se eu não me engano, mas vamos ficar, acho que só com 1 ou 2, ou quem sabe só com 1 que eu falo muito, não é? A primeira coisa que rouba, que nos impede de esperar em Deus. Já foi? É porque é tudo parecido. Obrigado. Aí volta. A primeira coisa que rouba a nossa paz, a ansiedade. O texto de Filipenses 4:6 é claro em dizer: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Então a paz de Deus, como ali está escrito, ela vence a ansiedade quando se confia nele. E é interessante notar que a ansiedade é a primeira coisa que nos impede de esperar no Senhor. Por quê? Porque ela rouba a nossa paz. A ansiedade é como se tivesse uma tempestade interior dentro do nosso coração que nos impede de descansar nas promessas do Senhor. Só que quando nós olhamos para Mateus capítulo 6, onde Jesus fala da ansiedade, ele diz: olhe para as aves do céu, não trabalha, não semeia, contudo o Senhor as alimenta. Por que você está preocupado com calçar, com vestir, com o pão cotidiano? Lá a gente olha que Jesus, ele diz que dá-se a entender que a ansiedade é um peso que ele nunca pediu para eu ou você carregarmos. Não é para nós carregarmos, Jesus não pediu isso. Então a gente olha, Filipenses diz: não ande ansioso por coisa alguma. Mas ali depois ele fala: não ande ansioso em coisa alguma, e depois ele ensina como não andar ansioso por coisa alguma. Ele diz: olha, em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus. Então, quando você apresenta o seu pedido a Deus em oração, a ansiedade ela é retirada. A ansiedade também tem roubado a nossa paz, porque ela é um sinal de que nós estamos com prioridades erradas no nosso coração. A Bíblia diz, em Mateus 6 também, diz que os pagãos é que correm atrás destas coisas. Os pagãos eram aquelas pessoas que não criam em Deus, não vivem com Deus, e eles vivem correndo atrás de coisas, como se tudo dependesse deles. É aquela pessoa que age por conta própria, como se tudo dependesse dele, agir na força do braço. E Jesus, ele lembra, o Pai Celestial sabe do que vocês precisam. Então Deus, ele sabe do que eu e você precisamos, e no momento certo essa necessidade ela será suprida. A ansiedade ela revela em quem ou no que estamos confiando, porque quando Deus não é o primeiro, tudo vira um motivo de preocupação. Então a ansiedade ela é um fato revelador, porque ela mostra em quem ou no que nós estamos confiando. Se nós estamos confiando na força do nosso braço, na promessa humana, que não seja o Senhor, então a orientação de Mateus é primeiro o reino de Deus. Então a gente olha, o jovem rico, ele tinha um coração mal alinhado, ele preocupava-se só com as suas riquezas, e quando ele tinha sua prioridade errada, o coração dele vivia ansioso. A única coisa que Jesus chama de Deus na Bíblia é o dinheiro. Ele diz: vocês não podem servir ou a Deus ou a Mamon, ou a dinheiro. Então a gente percebe que a ansiedade constante, é óbvio que nós vamos ter ansiedade, faz parte do nosso coração, mas ela não pode ser algo constante e não pode ser algo exagerado por muito tempo, porque se isso acontecer é o sinal de que o coração está mal alinhado, ele está fora dos padrões da vontade do Senhor, ele está olhando mais para o problema do que para a promessa que diz que o problema vai ser solucionado. O remédio contra a ansiedade, Jesus diz que a prioridade no reino de Deus. Ele diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu vi um vídeo hoje, um rapaz, ele é líder de jogos de alguma igreja aí, ele faz uns vídeos meio que de humor. Aí ele a esposa dele diz para ele arrumar alguma coisa na casa, aí ele pega logo de pronto, ele pega a Bíblia para não arrumar as coisas da casa, e ele pega e a esposa dele vai questioná-lo, e ele está com a Bíblia aberta, sentado no sofá, e ele usa esse versículo, que Jesus diz que tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas
vão ser acrescentadas. Aí ela pega, eles são nordestinos, aí ela vira para ele e fala assim: ó, tu é engraçado, ó, e agarra no pescoço dele assim, e dá um mata-leão dele. Então Jesus promete que o remédio contra a ansiedade é priorizar Ele, é priorizar a palavra, não é? Buscar mais do que desejar, porque é viver com propósito, no que agrada a Deus. E quando você vive em propósito naquilo que agrada a Deus, Jesus dá uma promessa. Ele diz: e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Então a gente tem que trocar o hábito de se preocupar para buscar o reino de Deus. O reino de Deus tem que ser um hábito, não é? Tem que ser um hábito. Todos os dias, os irmãos são cientes, eu coloco lá no grupo da igreja o devocional diário, não é? Quando estávamos no jejum, colocava o alto no jejum e o devocional diário. Aquilo ali é muito importante. É um momento de você parar, ler, e durante o dia você vai viver aquilo que você logo pela manhã o fez. E é muito importante também pela manhã, porque eu li uma frase de um pregador, e disse assim: aquele que não acha Deus logo pela manhã, dificilmente ele vai encontrá-lo durante o seu dia. Por quê? O dia vai trazer muitas preocupações, o dia vai trazer muito trabalho, muitas direções que vão divergir da vontade do Senhor. Então, é aconselhável logo pela manhã, faz uma oração, mesmo que ela seja breve, não é? Faça uma oração, entregue seu dia, consagre seu dia, sua casa, seu trabalho, e aquilo que você vai fazer, e use aquele foco de oração que ali é posto no grupo da igreja. Amém? Então a gente tem que trocar o hábito de se preocupar pelo hábito de buscar o reino de Deus, porque a ansiedade, ela rouba a nossa paz, ela nos impede de esperar no Senhor, porque quem é ansioso sempre vai querer fazer alguma coisa, sempre vai querer agir de alguma forma. Só que a Bíblia diz, isso aqui, se a gente conseguisse aplicar isso na nossa vida, a gente vivia feliz, né? A Bíblia diz que a gente não precisa correr atrás das bênçãos, elas correrão atrás de nós. Deuteronômio 28, 2 diz que se eu obedecer as bênçãos do Senhor, elas me alcançarão. Então a gente precisa entender que Deus cuida de nós, e por isso nós precisamos aprender, baseado em Mateus também 6:34, a viver um dia de cada vez. Isso é muito importante, porque ele diz: portanto, não se preocupem com o amanhã. Jesus, ele aqui mostra um princípio que liberta a nossa alma. Ele está mostrando que a graça dele é diária, não é uma graça semanal ou mensal. É viver um dia de cada vez. Tem um ditado, né? Matar um leão de cada vez. E se a gente deixa um leão para outro dia, vai ser 2. E se a gente preocupa com o outro, vai ser 3. Então a gente tem que entender, viver o hoje é um ato de fé, é uma rendição ao Senhor. Porque a nossa alma, ela sempre está preocupada com o amanhã. Mas a gente aprende pela palavra que se você fica ansioso demais, você não vai conseguir esperar no Senhor. Porque a ansiedade é um instinto natural humano de querer fazer alguma coisa. Só que esse instinto natural humano, ele pode nos levar a viver preocupado demais. Então a ansiedade, ela vai crescer quando nós tentamos viver 2 dias ao mesmo tempo. Viver 2 dias ao mesmo tempo, aí eu estou aqui hoje, mas eu já estou preocupado com o amanhã. Não é? Tem gente que já está preocupado com o final do ano, com o Natal, com o Réveillon, já está chegando, né? Nós já estamos aí. Hoje é que dia? 13 de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. O mês acabou, o ano acabou praticamente. E passou rápido, né? Passou muito rápido, na minha opinião, passou muito rápido. Você pode se preocupar sim. Onde que eu vou passar o ano novo? Na praia, na fazenda, no clube ou em casa? Essa preocupação aí a gente tem que ter. Eu não tenho. A senhora não tem, né? Eu tenho. Eu quero ir para a praia, né? Para a praia no final de ano muito caro, então. Vamos ver que praia nós fica. Nem que nós senta num monte de areia de uma construção que tem lá perto de casa. Mas se eu sentar
porque viajou 3 vezes no ano. Então viveu Foi dia Deus que abençoou. foi Deus que abençoou. Então a ansiedade ela cresce quando a gente tenta viver 2 dias ao mesmo tempo. Então a gente tem que parar de projetar catástrofe. Deus já está no amanhã, assim como Ele está no hoje, Ele está no amanhã, Ele já está no futuro. Então a gente tem que cuidar, confiar no cuidado diário, como Israel foi ensinado a depender do maná diário. Os que tentaram estocar, apodreceram. Então a primeira coisa que tira que nos impede, aliás, de esperar em Deus, é a ansiedade. Amém? Lute contra ela, não deixe ela dominar o seu coração, porque eu sei por experiência própria quão difícil é, mas em Deus tudo é possível. Outra coisa que nos impede a esperar em Deus é a impaciência que gera a precipitação. No texto ali de 1 Samuel 13, verso 8 ao 14, aliás, ele está resumido, mas o que está ali diz assim: esperou 7 dias até o tempo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. A pressa fora do tempo de Deus nos afasta da vontade do Senhor. Então a gente olha que a impaciência, ela quer apressar o tempo de Deus. A impaciência, ela gera precipitação, porque ela é a mãe da precipitação. O texto lido conta a história que Saul tinha uma ordem. Qual era a ordem? Esperar em Deus 7 dias para oferecer sacrifício. Só que ele estava de frente de um exército inimigo. E é interessante notar que nessa época o exército de Israel não era um exército forte e treinado como na época de Davi. Estava começando a dinastia do reino de Israel. Se eu não me engano, o exército de Israel só tinha 2 espadas. Uma era de Saul e a outra era de Jonatas, que era filho de Saul. Se eu não me engano, eles não tinham armamento, eles não tinham treinamento. E quando Saul viu o inimigo vindo contra ele, ele logo ficou desesperado. Mas a ordem do profeta Samuel, há uma semana atrás, era: você vai para Gilgal e você vai me esperar lá até que eu chegue por 7 dias. Quando eu chegar, era de praxe, o sacerdote oferecia sacrifício, né, ao Senhor, fazia a oração, e o exército ia para a guerra na confiança e na certeza de que a vitória seria deles, porque Deus estava com ele. Mas o que a gente aprende? Que a pressão da circunstância e o medo fez Saul agir antes do tempo. Ao invés dele confiar na palavra que ele recebeu, ele agiu no que via, ele agiu no que ele sentia, e ele oferece sacrifício. Ele faz aquilo que não era para ele fazer. Isso aqui é muito importante. Tem coisa que não cabe a nós fazer. Então o que aconteceu? Quando Samuel chegou, e é assim, esse texto eu gosto muito dele, porque quando Saul termina de oferecer o sacrifício, Samuel chega. A hora que ele oferece o sacrifício, Samuel aparece. E aí Samuel confronta ele, perguntando: o que você fez? Foi um confronto: o que você acabou de fazer? Aí ele diz: eu achava que você não vinha, e eu oferecia o sacrifício. E essa precipitação de Saul custou o seu reinado, custou a sua dinastia. Naquele momento ali foi levantado Davi, porque Saul não soube esperar. Então muitas vezes Deus nos dá uma direção, mas a ansiedade nos empurra para agir, e a gente toma uma decisão precipitada que faz a gente perder uma oportunidade que Deus preparou. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa impaciência, que vai gerar uma antecipação de coisas que não é para ser antecipada. Amém? Outro exemplo da história, bastante conhecido também: Abraão e Sara. Deus promete o filho, mas o tempo passa e nada acontecia. 2 jovens senhores, né? Já o tempo de ter filho já tinha se acabado,
Mas a gente percebe que Sara, movida pela impaciência, sugere que Abraão tivesse um filho com Agar. E o que aconteceu? O resultado foi Ismael. Hoje há conflitos no mundo inteiro por causa dessa atitude de Sara e de Abraão. Conflitos que perduram por longos e longos anos por causa da atitude de um homem e de uma mulher que não souberam esperar no Senhor. Então isso mostra que uma atitude nossa, errada, fora da vontade de Deus, influencia não só a sua vida, influencia a igreja, influencia a família, influencia em todos os sentidos. Um exemplo claro é Jonas. Entra no navio fugindo e quase mata quem estava dentro do navio. Então tentar ajudar Deus a cumprir promessa vai gerar problema desnecessário. Deus não precisa da nossa ajuda para cumprir promessa. O que Deus precisa é só de um coração disposto a não ser impaciente, a não ser precipitado. Outro exemplo, Moisés. Deus ordena que Moisés fale a rocha, mas ele na ira e na impaciência, ele fere a rocha 2 vezes. Isso custou o direito dele de entrar na terra prometida. O que estava acontecendo é que Miriam, sua irmã de Moisés, havia morrido. Há uma semana atrás, alguns dias atrás, ela tinha acabado de falecer. E imagino eu, e penso eu pela história da Bíblia, Moisés já estava cansado de liderar um povo que não queria obedecer, cansado de liderar um povo que era murmurador, questionador, que nada estava bom. E ele já estava ali como que eu posso dizer, na sua última tentativa, na sua última gota de força, vamos dizer assim, de paciência. Ele era humano e recebe a orientação do Senhor, porque o povo queria água. Vai lá e fale a rocha, e ele fere a rocha 2 vezes. E quando ele bateu com ira e com raiva, ele batia em Cristo Jesus, que era a pedra de esquina que os edificadores rejeitariam. Ele bate em Cristo Jesus, e por isso ele perde o direito de entrar na terra prometida. Tem até um vídeo aí daquele pregador famosinho do microfone que prega sentado, David Leonardo. Tem um vídeo, um corte de vídeo dele, que ele fala assim: se Deus te deixou você ver, você sentir, você tocar, então Ele não vai tirar isso de você, não vai permitir que você não alcance isso. Aí a maioria dos pregadores refutam esse vídeo, contestam essa fala dele com essa passagem de Moisés, e é certo, Moisés viu, mas não entrou. Então ver, você pode até ver, mas se não houver obediência, não toma posse. Não toma posse. Isso é fato. Deus é um Deus de princípio. Deus não trabalha com pessoas desonestas, com pessoas que não obedecem. Então, essa atitude de Moisés, de forma irritada e impaciente, gerou o direito dele de entrar na terra prometida. Aí eu imagino, quando Deus chama ele para o monte, imagina a tristeza. Moisés, vem aqui. Aí eu imagino que ele deve ter pensado assim: bom, Deus vai dar mais uma direção para o povo dele, né? Está vendo aquela terra boa, larga, espaçosa, que mana leite e mel, que um cacho de uva 2 homens carregaram? Está vendo ela? Ô Senhor, é a terra que o Senhor disse que levaria o seu povo. Pois é, todos vão entrar, menos você. Então, mas Moisés, se você olhar, ele entrou em Israel, mas não carnalmente, fisicamente, porque lá na transfiguração de Mateus 4, não sei, entra Moisés, Elias e eram 3. Jesus, Moisés, Elias, né? Isso, Jesus, Moisés, Elias, que eu estou confundindo com Pedro. Pedro quis fazer uma casa, uma tenda para cada um lá. Então, ele não entrou fisicamente, mas a gente não pode pegar isso também e dizer: vou viver de forma desregrada que Deus vai me dar a bênção, não é? Porque o pastorzinho Modinha disse que se eu ver, se eu sentir, se eu cheirar, se eu abraçar, aí o que acontece? Essa fala desse cidadão abre um precedente muito grande, né? Porque ali a mulher que quer o marido da outra
Viu, sentiu, cheirou. Aí ela fala, mas Deus deixou eu ver, sentir, cheirar, então Ele vai me dar. Aí quebra o princípio de Deus, porque Deus não destrói a família para construir outra família. Não funciona assim, né? Aí não adianta depois postar lá, como é que é? Presente de Deus. Não, presente do diabo. Você roubou a mulher do outro, roubou o esposo da outra. Não funciona desse jeito, né? Destruir uma família para construir outra não dá certo, né? Então a gente tem que ficar com a lição de Abacuque nessa precipitação de Saul, de Sara e Abraão, de Moisés. Abacuque, ele recebe uma visão do Senhor e ele entende que aquela visão, deixa eu ler aqui, Abacuque 2:3, aí nós vamos terminar e depois eu termino o restante. Abacuque 2:3, ele diz assim, 2:2, então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, porque a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará, ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Então a gente tem que entender que o tempo de Deus, ele não se atrasa, ele não se adianta, ele é perfeito. Então mesmo que seja necessário esperar apesar da demora, continue esperando. Não haja com pressa, não haja com precipitação, não deixe a impaciência tomar conta do coração, porque quando a gente está impaciente, a gente age baseado na pressão, e agir baseado na pressão vai gerar problemas futuros, não é? Como eu acabei de dizer. Então, antes de agir, tem que buscar discernimento. Como vencer essa impaciência que gera a precipitação? Tiago, ele ensina a esperar como lavrador. O lavrador, ele ara a terra, ele trabalha a terra, ele tem que ter paciência e confiança que a chuva vai vir no tempo certo, que vai chover, apesar dele olhar para o céu e saber que a meteorologia diz que não vai chover, ele tem que plantar, ele tem que trabalhar. Então isso envolve fé, oração, obediência e gratidão. Então, como um lavrador, nós estamos plantando semente. No tempo certo, elas vão germinar, vão brotar e vão dar 30, 60 e a 100 por um. Amém? Então não viva impaciente, não viva ansioso, porque isso impede você de esperar no Senhor. Domingo que vem, se Jesus não voltar, a gente termina esta mensagem. A gente recapitula esses dois tópicos e continua nos outros que virão. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar em nome de Jesus e vamos pedir que o Senhor nos ajude a esperar nele, sem ansiedade, sem impaciência, sem precipitação, porque todos que viveram ansiosos ou precipitados sofreram grandes problemas. Pai, aqui está o teu filho e a tua filha, inclusive eu, que, ó Deus, nós somos alma, corpo e espírito. Nossa alma, Senhor, muitas vezes fica fadigada, cansada, ansiosa e preocupada. Nós muitas vezes olhamos para as coisas, ó Deus, que estão acontecendo, e a promessa do Senhor fica esquecida na nossa alma. E com isso, ó Deus, ficamos tristes, angustiados, ficamos, ó Deus, preocupados, ó Deus, de forma exacerbada, ó Deus, exagerada, e com isso, Senhor, nós perdemos a comunhão com o Senhor. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a buscar o seu reino, ó Deus, a viver um dia de cada vez, ó Deus, porque a tua palavra diz para não se preocupar com o amanhã, porque o amanhã trará o mal, ó Deus, daquele dia. Nos ajuda a descansar no Senhor, porque a ansiedade tem nos levado a ficar impaciente, e a impaciência tem nos levado à precipitação. Saul não espera, Moisés em ira bate na rocha, Abraão e Sara não esperam, ó Deus, e trouxeram grandes problemas.
que nós possamos entender, como Abacuque disse, que, ó Deus, ainda que demore, nós venhamos esperar, porque certamente a promessa virá, ó Deus, e ela não se atrasará. No tempo certo, como o agricultor que Tiago, ó Deus, usou aqui, ó Deus, nossa semente crescerá. Nossa semente foi plantada já há algum tempo. Ela está sendo regada com as nossas lágrimas, com a nossa oração, com a nossa perseverança. Aquela semente não morreu, Pai. Aquela semente, ela só está aguardando a chuva certa. E eu peço em nome de Jesus, tua palavra diz que a chuva seródia e a chuva temporã, a primeira e a última chuva. Ragai vassavá que avé calabaramandá que avé calabassúbia. Vem, Senhor, faz chover, ó Deus, na nossa semente. Em nome de Jesus, que nós venhamos esperar com paciência no Senhor, como, ó Deus, o salmista esperou, mesmo sendo perseguido por Saul. Faz a nossa semente ser molhada pela chuva seródia, pela chuva temporã, para que essa semente germine e nós possamos, ó Deus, viver as promessas que essa semente, plantada já há algum tempo, vai trazer para a nossa vida. O Senhor tem falado que o Senhor vai transbordar a bênção do Senhor para a direita e para a esquerda, que é para ficar estaca, que é preparar para grandes coisas, que, ó Deus, como Jabes, que o Senhor, ó Deus, vai alargar as nossas fronteiras. Eu creio que será no tempo certo do Senhor. Enquanto isso não acontece, não deixa nós vivermos ansiosos, não deixa, ó Deus, nós vivermos impacientes e, ó Deus, precipitados. Nos ajuda a descansar no Senhor. Que nosso coração, ó Deus, seja como o coração de Davi. Esperei com paciência no Senhor. Então ele se inclinou para mim e ouviu a minha oração. Eu sei que o Senhor está vendo a nossa dor, nossa dificuldade. Ó Deus, e todas as nossas necessidades serão supridas. Que a graça do Senhor nos sustente, que o Senhor nos ajude a descansar no Senhor e nada possa nos impedir de esperar no Senhor, porque os que esperam no Senhor renovam força, eles correm e não se cansam, ó Deus, eles caminham e não se cansam. Ó Deus, eu oro e te peço, nos ajuda a esperar no Senhor e não no homem. Eu oro abençoando o trabalho, abençoando a casa, abençoando a família, abençoando a saúde, abençoando a tua igreja. Ó Deus, no nome de Jesus, nos ajuda a descansar no Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós e nada tem nos faltado. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Deus te abençoe. Glória a Deus. Está terminado em nome de Jesus. Glória. Caso queiram ofertar e dizimar, amém? Mas está terminado em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Hã? Em nome de Jesus, nós estamos aqui.